Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui um pouquinho atrasada, né? As semanas 1 e 2 do PET volume 4. Eu tô um pouquinho, assim, demorando em postar as correções, porque as nossas aulas aqui já voltou presencial, então tá aquela correria, aquela agonia. Hoje mesmo eu tô dentro de uma sala de aula aqui, tô aproveitando uma brecha para estar gravando essa correção para vocês. Então tenha um pouco de paciência, vai voltar presencial com todo mundo, então eu tenho 13 turmas, muita aula, e aí eu não sei se eu dou conta de colocar a tempo, mas eu vou estar aqui fazendo todas as correções de todas as semanas do PET, tá bom? Então vamos lá para a semana 1, vou direto para a atividade e a gente discute um pouco as atividades ali para poder otimizar o nosso tempo, tá bom? A semana 1 de vocês trouxe o tema Guerra Fria e seus desdobramentos. Vamos para a atividade que fala o seguinte. Leia o trecho da reportagem. Medo do comunismo nos Estados Unidos. Professores perseguidos e demitidos nos anos 50 sob a suspeita de serem vermelhos. Então esse texto vai trazer a questão da demissão de professores acusados da doutrinação de alunos, né? Incutir na cabeça dos alunos coisas que remetiam aí ao socialismo, que na época da Guerra Fria combatia muito com o capitalismo, então eram dois polos totalmente diferentes, né? Os defensores do socialismo, os defensores do capitalismo. E os Estados Unidos era capitalista, totalmente contra qualquer que seja a manifestação sobre o socialismo. Então a pergunta é a seguinte: a política estadunidense de perseguição aos considerados subversivos comunistas ou anti-americanos é denominada como? A resposta correta é a letra C, marcatismo. Isso aconteceu porque eles perseguiam toda e qualquer manifestação que pudesse ser considerada aí anti-americanos, subversivos contra a nação. Então, o nome que se deu a esse tipo de perseguição a essas pessoas foi marcatismo, letra C. Número 2. Defina o que foi a Guerra Fria. Aí eu coloquei o seguinte: Guerra Fria, uma guerra em que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o representante maior aí era a Rússia, e os Estados Unidos não se enfrentavam de forma direta, mas interferiam nas geopolíticas regionais em busca de promover os modelos que utilizavam e defendiam. Ou seja, a União Soviética defendia o socialismo e os Estados Unidos o capitalismo. Então, onde havia um conflito interno no país, os Estados Unidos estavam lá para defender o lado capitalista e a Rússia estava lá para defender o lado socialista. Número 3. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que a dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, resposta correta, letra E, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Então, as superpotências Rússia e Estados Unidos sempre se confrontando de forma indireta, mas defendendo cada um a sua ideologia aí. Então, a semana 1 é somente isso. Vamos já partir agora para a semana 2. A semana 2 de vocês trouxe o tema Revolução Chilena de 1949. Esse texto aqui vai contar a história da China, como é que ela se tornou socialista, fala que atualmente também é a segunda maior economia do planeta, fala um pouco também de Cuba, da crise dos mísseis que ocorreu aí na Guerra Fria. Então este tema aí basicamente continua sendo Guerra Fria, tá bom? Nessa semana 2. Atividade número 1. Por que os líderes e participantes do Partido Comunista foram perseguidos na China republicana? Aí a resposta ficou o seguinte: devido ao forte apelo popular que se tornou uma ameaça ao governo. Então, o Partido Comunista, quando surgiu na China, ele foi muito perseguido porque a população, né, em si aderiu a esse partido. Então, eles representavam uma ameaça ao governo.
e aí eles foram altamente perseguidos. Na verdade, o que não resolveu muito, porque depois, futuramente, Mao Tse Tung vai reunir os seus exércitos entre esses populares e vai tomar o governo e fazer da China uma China socialista. Número 2 fala o seguinte, leia o trecho. Nos últimos anos, os dois países gravitaram mais próximos um do outro e em meio à deteriorização de suas relações com o Ocidente. Para a Rússia, uma virada na direção da segunda maior economia do mundo foi a solução natural para as sanções contra a anexação da Crimeia e as incursões no leste da Ucrânia em 2014. Já o governo da China ficou mais do que feliz em abraçar laços mais estreitos com seu vizinho ao norte, com seu vizinho do norte, à medida que as tensões aumentavam em que todos os aspectos de suas relações com os Estados Unidos. À medida em que as tensões aumentavam em quase todos os aspectos de suas relações com os Estados Unidos. A aproximação da China e Rússia está relacionada ao distanciamento geopolítico dessas nações em qual relação a qual país do Ocidente. O que essas tensões entre esses países têm em relação com a Guerra Fria? Então, de um lado estavam os Estados Unidos versus União das Repúblicas Socialistas e China, que foram protagonistas das disputas socialistas e capitalistas. Número 3 fala assim, caracterize a ditadura de Fulgêncio Batista. A resposta ficou o seguinte, a ditadura de Fulgêncio Batista foi um governo aliado aos interesses norte-americanos, cada vez mais conhecido por sua negligência com as necessidades básicas da população e a brutalidade com qual reprimia seus inimigos políticos. Número 4, o que foi a crise de mísseis em Cuba? E foi o seguinte, foi a descoberta de uma base de mísseis soviéticos que estava em construção em Cuba, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava construindo uma base para colocar mísseis apontados para território americano, para território dos Estados Unidos, porque Cuba fica ali bem próximo de Miami, né? Bem próximo dessa região da Flórida ali, e ficava mais perto em caso de um conflito direto entre as duas potências, já estava com uma base ali para poder atacar os Estados Unidos. Número 5. Explique o que foi a Aliança para o Progresso. Os Estados Unidos criaram um pacote de ajuda econômica para que a nova configuração política cubana não fosse tomada como exemplo por outras nações da América Latina. Ou seja, foi um período em que em vários locais da América foi instituído as ditaduras, né, as ditaduras militares, inclusive no Brasil. Isso com o apoio dos Estados Unidos, justamente para que nenhum outro país tomasse o exemplo de Cuba, que tinha se tornado socialista. Então é isso, queridos. Essa foi a semana 1 e 2 do PET. Eu vou estar aqui, se Deus quiser, fazendo todas as semanas. Eu sei que vai ser um pouquinho puxado para mim depois que as aulas voltarem completamente presencial, mas eu estarei aqui para deixar essas questões resolvidas aqui com vocês, tá bom? Beijo. Se foi útil, curte, se inscreva neste canal, me ajuda também. Até a próxima!